A Justiça Federal de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, condenou o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, que relatou ter incinerado corpos de militantes políticos no período da ditadura. Cláudio Guerra foi condenado a 7 anos de prisão, mas pode recorrer em liberdade. O Ministério Público Federal ressaltou a importância dessa vitória na busca pela justiça e pela preservação da memória das vítimas da ditadura. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Paulo Sérgio Pinheiro, que é professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e membro da Comissão Arnes de Direitos Humanos. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Obrigado. Professor, essa semana, essa notícia é muito importante, muito se falou dela, porque traz um alento para as famílias que perderam parentes e das vítimas da ditadura militar. Essa condenação de Cláudio Guerra pode abrir um precedente. Eu queria lhe ouvir sobre essa questão, professor. Olha, o doutor Cláudio Guerra, que foi entrevistado pela Comissão Nacional de Verdade, eu ouvi, contando exatamente tudo que ele fez. Ocultar cadáveres, queimar corpos. Ele descreveu os fornos que eram utilizados. Isso com a total, achando que estava blindadíssimo, por causa da lei de anistia, que infelizmente, faz alguns anos foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, continuando a impunidade para todos esses criminosos que estão vivos, alguns recebendo suas pensões, ou seus familiares também recebendo suas pensões. E, dessa feita, a Polícia Federal foi muito ousada e corajosa em termos de tratar de um crime que é imprescritível e que é contínuo, porque os desaparecimentos não têm prescrição, são crimes contínuos. Ainda que a pena tenha sido altamente simbólica, 7 anos, mas em semiaberto, que para a maioria dos 800 mil presos brasileiros, isso aí é absolutamente um cafezinho. E ele pode ainda recorrer. Agora, eu acho que é tanto um tento, mas também um aviso de que a impunidade tem suas brechas e pode ser contestada, como foi nesse caso. É importante. Alento, eu não iria tão longe, porque os familiares, a sociedade civil que luta pela responsabilização desses criminosos, mais de 40 anos. É claro, agora, nós estamos tão atrasados nisso que uma condenação como essa, sim, traz algum alento. Gostaria de perguntar ao senhor, então, professor, o local que Guerra usava para incinerar os corpos era a usina de Cambaíba, lá na região do Rio de Janeiro, e, inclusive, o Memorial da Resistência aqui de São Paulo indica esse lugar como um lugar que era, assim, um apoio a ações da ditadura civil-militar aqui no Brasil naquele período. Gostaria de perguntar ao senhor se não caberia, nesse caso também, alguma investigação ou alguma responsabilização sobre os donos desse local, que era essa usina de Cambaíba, que foram incinerados esses tantos corpos que o Guerra colocou, inclusive, por exemplo, da Ana Rosa Kuczynski, que é uma professora da USP e que ficou um longo período considerada desaparecida, por exemplo, e que é um marco ali, é uma figura importante ali no período da ditadura e nesse aspecto da memória, verdade e justiça. Mas caberia uma responsabilização também dos donos dessa usina ou algo do tipo? Olha, quando o Cláudio Guerra esteve com a Comissão Nacional da Verdade, eu não tenho lembrança de termos feito uma visita a esses locais, especialmente porque, muito provavelmente, todos esses fornos estavam desaparecidos. Eu não saberia responder a isso. Primeiro, a Comissão Nacional de Verdade não existe mais. Então, evidentemente, deveria ser uma iniciativa da Polícia Federal ou com alguma provocação, uma
lembrança por parte, quem sabe, do Ministério de Direitos Humanos e, enfim, por autoridades judiciais que tenham essa capacidade. Mas eu não sabe. É evidente que na esteira da condenação do Cláudio Guerra seria ótimo que os responsáveis pelo local onde estavam esses fóruns viessem a ser responsabilizados. Professor, o senhor falou que chegou a ouvir também, né, as declarações do Cláudio Guerra, e imagino que para o senhor, que é um defensor dos direitos humanos, trabalhou com isso, esteve à frente dessa pasta em outros governos, o quão de crueldade, requintes de ouvir de um ser humano essas atrocidades cometidas com outros, porque parece que esta gente que tanto fez mal à população, a militantes políticos, a professores, a trabalhadores na ditadura militar, parece que estavam com uma armadura de blindagem, que a eles não iria acontecer absolutamente nada, né, professor? Não, é exatamente isso. Essa blindagem, infelizmente, foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, que nós tanto estimamos, ao não ser dois ministros que votaram contra, o ministro Lewandowski e o ministro Aires Brito. Todos os outros acharam que existiu um acordo entre a oposição e a ditadura para a lei de anistia, que é uma absoluta balela. De qualquer forma, o campeonato de crueldade ele é tão repleto que e tantas outros crimes foram realizados em relação a dissidentes, resistentes, militantes. Em que categoria você vai colocar o extermínio da guerrilha do Araguaia? Que o Brasil foi condenadíssimo. Inclusive, uma das peças da sentença é justamente definir que essa anistia do Brasil é inexistente. É inexistente. Por quê? Porque ela favoreceu os próprios criminosos, os responsáveis pelas violações durante a ditadura. As audiências da Comissão Nacional da Verdade foram um festival de crueldade. Lembrar, por exemplo, a audiência com aquele que é celebrado pelo inominável que nos governou há 4 anos, o coronel Ustra, né? Até ameaçado de ser inscrito entre os heróis da pátria, né? Junto com o Major Curió. Então, evidentemente, que os crimes do Guerra estão nesse conjunto que é difícil dizer o que é mais cruel, o que é menos cruel. Não, todos estão no patamar de crimes cometidos, vários crimes sem prescrição e que continuam impunes no Brasil, graças ao Supremo Tribunal Federal. Eu fico um pouco inconfortável em dizer isso, porque o Supremo tem, na resistência à extrema-direita do governo passado, teve um papel extraordinário, mas eu tenho que relatar isso, que é por isso que a lei da anistia continua protegendo esses criminosos até hoje. E, professor, agora estamos falando de violações de direitos humanos. Queria trazer para um caso mais recente, atual, que é em vários estados, como, por exemplo, Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima, o Mecanismo Nacional de Prevenção a Combate à Tortura, uma perícia foi feita e detectou-se que uma prática de se quebrar o dedo das pessoas presas era uma prática que eles estão realizando nesses estados pela força-tarefa da intervenção. Esse é o nome do grupo que vem colocando isso como prática, que eles dizem que é para prevenir alguma ação de tentativa de fuga ou, enfim, de rebelião desses presos. E aí eu gostaria de ouvir do senhor qual que é a avaliação do senhor sobre essas ações e o que é possível, o que é cabível fazer nessa situação para que isso não aconteça mais, porque é uma situação de tortura em atual momento contemporâneo, em pleno 2023. Não, o que é natural é que essa FETIP,
que é o órgão que você enumerou, eu não sei repetir porque eu guardei a sigla, FTIP, que era uma iniciativa do juiz Moro para levar essas técnicas, esses procedimentos pelo Brasil inteiro. Então, que isso ocorresse no governo de extrema-direita passado, isso é compreensível. E o mecanismo contra a tortura eu concordo integralmente com a avaliação dele. Agora, o que é escandaloso é que isso continue terminado o governo de extrema-direita. O governo do Ceará, eu creio que é um governo democrático. Não é? Evidentemente que dizem que é um dos que colocou em prática esse procedimento, eu simplesmente cito, eu não quero ser processado, é o secretário da Segurança Pública, acho que ele se chama Mauro Albuquerque, já tinha sido no Rio Grande do Norte, agora ele está no Ceará. E a reação dele a essa denúncia do mecanismo foi pífia, dizendo que eles não compactuam com esse tipo. Mas o caso concreto é que tem exemplos concretos, fotografias, documentação, testemunho de juízes e promotores a quebrar os dedos, quebrar dedos. Isso é tortura. Isso está exportado para vários estados durante o regime democrático que nós voltamos. Porque o problema do Brasil é que o Estado tem grande dificuldade de se avaliar em termos dessas condutas que são inaceitáveis. É inaceitável uma reação pífia desse secretário, dizendo que eles absolutamente não compactuam com essas práticas. Mas quem é que está praticando? Quem é que faz isso? No Ceará, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em Santa Catarina. Todos os lugares onde essa FTIP passou estão quebrando os dedos. Isso é absolutamente inaceitável. Então, é essencial que o Estado democrático, muito especialmente os governos estaduais de forças democráticas, que não tolerem isso. Não adianta só dizer, não, nós não concordamos. Não, tem que eliminar. Isso não pode continuar. E os que fizeram isso têm que ser processados, julgados e expulsos da corporação da qual eles pertencem. Não há outra linguagem, não há o que fazer. Quer dizer, evidentemente que uma das fraquezas da democracia brasileira, essa herança dos 30 anos gloriosos, é que o Estado lidou muito mal com a questão dos presídios. O sistema penitenciário é um assinte, é uma ofensa ao sistema democrático. Parece que o grande escritor Albert Camus, francês, uma vez teria dito que se mede o grau de civilização de um Estado pela situação das suas prisões. Eu me lembro muito bem, no final do governo da presidenta Dilma, o ministro José Eduardo Cardoso dizia praticamente isso, que é inaceitável a situação em que, depois de 30 anos de Constituição Democrática, as prisões continuam. Como disse uma socióloga advogada, Dina Alves, as prisões brasileiras são um navio negreiro, porque os principais que estão lá são negros. São 800 mil e 250 mil sem sentença. Isso é tolerado, isso é tolerado. Então, mais do que nunca, a reação deve ser ainda maior do que durante o governo Bolsonaro. A sociedade civil tem que exigir desses governantes estaduais para que essas práticas não se repitam e que os responsáveis sejam processados, julgados e condenados e expulsos das corporações. Eles não entendem outra linguagem senão essa. E aí, professor, só para a gente estar chegando ao fim do nosso tempo aqui da nossa conversa, mas eu gostaria de citar, não deixar de mencionar, o senhor comentou sobre o caso do Brilhante Ustra, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tanto elogiava. Ele elogiava e chamava de herói também o Major Curió, que também foi um torturador do período da ditadura, e que a justiça determinou uma reparação dessa declaração do Bolsonaro e que agora a SECOM, desse atual governo Lula, fez essa retratação publicamente de forma oficial. Gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Não, isso foi ótimo, né? É bom que você dê essa nota positiva,
para aqueles que nos ouvem ficarem deprimidíssimos. É importante, isso é que é bonito no Estado, que o Estado, ao mesmo tempo que comete esses crimes, os crimes de tortura, ele também é o defensor dos direitos humanos. E é essa contradição, na democracia atual, é mais a favor do que num governo de extrema-direita. Então, foi excelente. Eu vi um comunicado oficial que foi feito a esse respeito, o direito às vítimas a retomarem a palavra, e, claro, essa brincadeira de colocar o Major Curió com Tancredo Neves naquele memorial eu não sei o nome exato, mas dos heróis da pátria. E, igualmente, essa celebração do torturador. Não, foi uma semana complicada. Foi boa pela condenação do Guerra, para fazer resumo e acabar, condenação do Guerra. Foi muito bom. Segundo, a revelação desses quebra-dedos em todo o Brasil foi essencial para nós cobrarmos aos governadores estaduais que não podem tolerar isso. E, por último, a cereja do bolo foi justamente essa decisão defendendo os direitos das vítimas contra o criminoso Major Curió. Perfeito. Então, conversamos com Paulo Sérgio Pinheiro, que é professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, a USP, e membro da Comissão Ardes de Direitos Humanos. Como o senhor falou, assuntos importantes essa semana que se correlacionam com o direito à memória, verdade e justiça, e inclusive a direitos humanos atuais. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Um prazer. Obrigado a vocês.